Seja naquele dia um pouco mais frio ou quando você está só querendo uma refeição mais leve, mais simples. Eu sou o chefe Gabriel Lourenço e bem-vindo à nossa aula de cremes clássicos. Nessa aula a gente vai falar um pouco de duas bases muito legais. Vamos fazer dois cremes, obviamente super clássicos, um pouquinho mais aromático, mas que você, utilizando essas duas bases, vai conseguir criar, te garanto, dezenas de outros cremes com lactose, sem lactose, com glúten, sem glúten. Basta usar criatividade e técnica. Vale a pena a gente fazer uma introdução e falar um pouco da história e da cultura, como sempre aqui na Sal a Gosto. Você está cansado de ouvir que a gente sempre diz que um prato não se baseia somente na receita escrita. A receita é muito importante, inclusive está aí no material PDF para você depois brincar, anotar, mudar e fazer as alterações conforme suas preferências. Mas é muito importante que a gente estude técnica, história e cultura. Nesses pratos em específico a gente tem história, mas a gente tem a cultura de adaptação local e principalmente a técnica. As sopas, os cremes, eles são talvez um dos alimentos mais antigos do mundo. Então lá na história antiga, quando o ser humano queria se alimentar de alguma coisa que ele julgava muito dura ou que ele não conseguia mastigar direito, ele colocava então para cozinhar geralmente dentro de água e ali ficava cozinhando aquilo. E quando a gente passa por esse calor úmido, a gente tem toda uma transformação do alimento no qual ele se modifica, mas não muito. Por isso que um alimento cozido numa fervura, por exemplo, é diferente do alimento feito na brasa. A gente tem uma aula de preparos básicos onde a gente fala muito de diferença de calor seco e úmido, mas ao mesmo tempo o que é mais importante de toda essa reação é a troca que acontece entre o alimento e aquele líquido que ele está trabalhando, no líquido que ele está cozinhando dentro junto. Então a gente tem vários métodos para se fazer isso. Você pode, por exemplo, aromatizar uma água, no caso fazer um caldo base, depois utilizar esse caldo base para aromatizar preparos, como é o caso de algumas das receitas que a gente faz nesse módulo. Aqui vale um parênteses bem interessante. Meu conselho é assista, nós temos várias aulas de creme, caldo, sopa, receitas no pão. É interessante você assistir todas essas, porque aí você consegue ter todas as bases. A gente não poderia colocar tudo em uma aula, ficaria muito comprido, muito cansativo para você. Então a gente dividiu em aulas. Alguns assuntos são comuns em todas elas, mas bases são diferentes. Então, se você tiver uma base de leite, uma base de vegetal, uma base de cereal, uma base de caldo, uma base que não leve nada disso, vai ser muito bacana porque você vai conseguir ver a receita e falar assim, bom, hoje eu quero fazer uma sopa de aspargos, porque eu tenho aspargos aqui. Tá, mas o que eu quero dele? Eu quero ele mais leve, mais pesado, eu quero ele mais completo, com cereal, com algum farináceo. Então, será que eu vou fazer um caldo, um creme ou uma minestra? Qual que é a diferença? Como é que eu elaboro isso? Então, basicamente, você pode ter um caldo simplesmente extraindo sabores através da fervura. Nós vamos começar a fazer um aqui agora, um caldo base que a gente pode usar direto. Nós também falamos bastante de caldo nas aulas de risoto. Então, se você depois for fazer ou já fez essas aulas, revise essa questão do caldo aí que é interessante. E eu vou iniciar um preparo básico de um caldo para a gente começar a falar dessa transformação. Mas aqui já vale uma observação interessante. O que eu espero do meu caldo? Então é sempre assim, o que eu quero do meu prato para identificar a técnica que eu vou utilizar. Quando a gente fala na outra aula de calor seco e úmido, a gente sempre fala que os calores úmidos, dentro de água ou numa fervura ou a vapor, modificam um pouco o alimento. Então por mais que eu fique fervendo uma cebola com uma cenoura num caldo, eu vou ter uma certa cor, que é o que eu consigo extrair delas, mas eu não vou ter uma cor super intensa, porque elas não têm uma cor de caramelização, elas não são caramelizadas naturalmente. Então quando você quer modificar muito um alimento, você coloca um calor seco. Então uma dica que eu vou dar aqui para você fazer seus caldos, e aqui numa cozinha profissional a gente estaria até elevando um pouco o nível, não seria somente caldo, a gente já estaria entrando aí no nível de fundos, caldos e fundos. Eu não vou entrar nesse tópico porque é um tópico muito profissional que não vale a pena você se preocupar nesse momento, tá? Mas é uma maneira da gente deixar um fundo, ele é um caldo muito mais elaborado, onde a gente vai extrair caramelizações não só dos produtos que estão dentro dele, mas dos elementos que estão fritando naquela frigideira, naquela panela. Então, para fazer um caldo plus, um caldo bombado, vamos dizer assim, a gente pega e faz o início de um fundo, certo? E aí a gente começa a trabalhar o caldo em cima dele. Então existe um básico que é o mirepoix, que você pode usar sempre, que a gente fala muito em outras aulas, que é cebola, cenoura e salsão. Mas você não precisa ficar preso nisso.
Porque eu entendo que algumas regiões daqui a pouco você nem encontra. Claro, cebola e cenoura é fácil, mas eu já fui em várias cidades pelo Brasil que nem sempre tinha salsão ou que nem sempre tinha alho poró. Então o aromático você consegue trabalhar bem num caldo. Basicamente um caldo precisa de uma trinca aí de vegetais, cebola, cenoura, alho poró, o salsão, e aí você pode trabalhar aromáticos e aparas junto com esse caldo. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cebola com casca, que já foi totalmente higienizada, então isso é bem importante. Eu vou colocar numa panela e você repara que não tem óleo na panela. Se você está produzindo caldos bases, não é legal você colocar muita gordura e principalmente sal. Porque se é base, você não sabe ainda para que você vai usar. E aí vai que naquela receita já tem muita gordura ou já tem muito sal e aí você coloca esse caldo e estraga. Se você está preparando um caldo específico para usar numa receita e deu, é por ali, você até sabe o que vai acontecer, então você pode colocar um pouco mais de gordura ou de sal. Mas por padrão não se coloca gordura e sal num caldo, a não ser dos elementos naturais que estão nele, como as carnes, como as proteínas, e que mesmo assim o certo depois é deixar na geladeira, essa gordura endurecer e você tirar a gordura fora, para o caldo ter zero gordura e zero sal. Então por padrão seria isso. Então olha só o que está acontecendo aqui, a gente está tostando a cebola e a gente começa então a criar um douradinho, uma caramelização no fundo dessa panela. Eu vou colocar a cenoura também aqui para ir tostando. Vou colocar algumas folhas de alho poró. Você acha que realmente os caldos nasceram assim? Como eu falei, antigamente, muito antigamente, se jogava o que tinha para deixar aquilo saboroso. O caldo sempre foi uma forma de render, uma sopa de rendimento da comida. Então eu tinha um tanto de comida que não ia dar para alimentar muita gente, eu colocava num grande caldeirão, enchia de água, aquilo se dissolvia, tudo ficava mais nutritivo e eu conseguia alimentar mais pessoas com aquele produto. Então vem principalmente de uma história de reaproveitamento. É normal nos restaurantes a gente descascar caixas e caixas de cebola e não jogar a casca fora. Pega essa cebola, essa casca, higieniza, né, ou já está higienizada e coloca para ferver num caldo. Assim como a casca da cenoura, assim como as folhas do alho poró. Né? Então no restaurante correto, ou mesmo em casa, a gente não deveria jogar tudo fora. Mas como em casa eu sei que a gente não descasca caixas e caixas de cebola, então minha dica é que você pode muito bem ir guardando os seus preparos. Então descascou umas 3, 4 cebolas no dia, põe num saquinho e congela. Descascou cenoura, põe num saquinho e congela. Quando você tiver todo esse produto congelado, você tira um dia do freezer, dá uma tostada em tudo e faz o caldo. Então você não precisa usar a cebola in natura para fazer seu caldo. Você pode usar só a casca dela, assim como a cenoura e os outros produtos. Eu joguei aqui dentro também um dente de alho e adivinha só? Com a sua casca. Eu só vou aqui, ó, dar uma esmagada nele, assim ele vai soltar mais aroma ainda. Então a gente está tostando tudo, está ocorrendo caramelização. Se a gente reparar aqui, ó, a cenoura já está sendo caramelizada, né? Tostada. Eu vou colocar junto uma folha de louro, que entra nos aromáticos. Vou colocar 2 bagas de zimbro. Então, o zimbro é um tempero super famoso, inclusive é o zimbro que faz o gin. A gente tem uma aula de gin aí bem legal. Vou colocar uns 2 cravos da Índia, mais um zimbro aqui, só para ter mais aroma, deixar tudo dar uma tostada. Então não estou queimando efetivamente, estou caramelizando meus produtos. E aí agora eu pego água, vou aqui nessa panela aí. Precisa ser água quente? Não, pessoal, não precisa. Isso aqui vai ter que ferver no mínimo 1 hora, 1 hora e pouco. Se você está fazendo um caldo só de vegetais, só de legumes, como eu estou fazendo aqui, 1 hora de fervura, uma fervura baixa, não fervura exagerada, já vai estar bom. Agora esse caldo você pode evoluir para outros. Então uma base aromática assim, quer colocar ainda algum pedacinho de pimentão, tem quem coloque, cebola roxa, o que você quiser colocar de aromáticos aqui é livre. Além disso, você pode colocar paras e transformar esse caldo em outros tipos de caldo. Se você colocar músculo bovino, osso, ossobuco, tutano, deixar ferver, aí você deixa ferver 2 horas. Sempre que tiver um bicho junto, deixa 2 horas, tá? E aí você vai ter um caldo de carne. Se você puser carne e coxas de frango ou ossos de frango, você vai ter um caldo mesclado aí de carne e frango, como a gente usa bastante para o agnoline. Se você tiver outros
animais, por exemplo, casca e cabeça de camarão, vai ter um caldo de camarão. Então sempre agora que você estiver manipulando alimentos, a partir de agora na sua cozinha, vai pensando sempre um pouco mais. Comprei um peixe, limpei o peixe, sobrou a cabeça, a espinha e o rabo. Eu vou armazenar, eu congelo essa cabeça, essa espinha, esse rabo, e o dia que eu tiver que fazer uma receita com peixe ou com caldo de peixe, eu vou pegar, juntar tudo isso e colocar o peixe aqui e vou deixar ferver 1h30, 2. E eu vou ter um caldo de peixe, ou um caldo de camarão, um caldo de coelho, um caldo de perdiz, o caldo que você quiser fazer. Eu sempre mostro o caldo de legumes porque ele é o neutro. O caldo de legumes você vai usar em qualquer receita, ele não vai interferir. Mas, por exemplo, você não vai usar um caldo de camarão numa receita de carne, vai ficar estranho, né? Os sabores vão conflitar. Ou você está criando um prato novo aí, quem sabe. Mas no normal não se utiliza. Então eu vou deixar aqui, daqui a pouco já vai começar fervendo. E essa base de caldo é muito legal para você guardar, para você ter, né? E mexer. Daqui a pouco você está criando os seus caldos, receitas exclusivas suas. Então, repito, se você quiser fazer um caldo específico, já coloca desde o início a carne, o frango, e aí você consegue dar sequência no seu caldo, tá bom? Outras bases que a gente pode ter para caldos, cremes, sopas, seria a base de leite ou a base de lácteos, e aí a gente tem duas linhas, na verdade 3. O próprio leite in natura, então você vai refogar, sei lá, os aspargos, vai colocar o leite ali, vai deixar tudo ferver, depois vai bater no mixer, no processador e você vai ter um creminho mais ralo, feito à base de leite. Se você pegar esse leite e fizer, antes de misturar ali, obviamente, um molho branco, uma base de bechamel, você já tem uma base para creme. E aí você faz o mesmo processo, né? A gente vai ver tudo isso em todas as aulas. E aí você frita o elemento, coloca esse molho branco, deixa refogar, deixa aromatizar e tudo mais, bate ou só amassa e você vai ter um creme mais estruturado do que só com leite, a partir do molho branco. Ou você pode ainda utilizar um creme de leite, seja ele fresco ou seja ele o HT. E aí esse creme de leite é uma outra base rápida. Ah, não estou a fim de fazer muita coisa hoje. Se você vai lá, refoga um tomate seco, coloca um alho poró, coloca algum elemento bacana, daqui a pouco um salmão refogado junto, coloca o creme de leite, deixa ferver, mistura, você já tem ali um creme para comer tranquilamente. Então você pode ter bases de caldo, bases de lácteos ou ainda bases dos próprios vegetais. Isso nós vamos ver na sopa de cebola, vamos ver na sopa creme de abóbora, né? Se você fizer uma sopa de ervilhas, uma sopa de brócolis, você deixa o vegetal cozinhar junto com os elementos, geralmente também através da adição de um caldo, e depois que tiver tudo muito macio se desmanchando, você ou amassa ou passa num mixer e tem um creme ou uma sopa à base do vegetal. Então ele estrutura, pode ser a batata, a mandioquinha, ele vai estruturar esse caldo. Você ainda pode ter uma quarta opção que se chama minestra. E a minestra, geralmente ela é um creme e vai algum item a mais nela, por exemplo um cereal, então ou um farináceo. Uma minestra de feijão clássica é uma sopa de feijão com uma massa cozida junto. Ou você pode ter uma minestra de galinha, onde você faz um caldo de galinha, como uma canja, né? E coloca o arroz para cozinhar. E aí você vai comer aquele caldo junto com o arroz. Aquilo seria uma minestra. Então essas linhas todas é legal você conhecer, é legal ter uma ideia do nome, mas a gente não está aqui para ficar estudando e aprender nome. É importante você saber, mas é mais legal saber na prática o que você pode fazer com os elementos. Base de caldo, base de lácteos, base dos próprios vegetais ou migrar para uma minestra. Com essas 4 pontos de partida, nossa, são infinitas as possibilidades que você pode criar de cremes e caldos. Depois flambar, fazer crouton, né, fazer decorações, servir no pão, servir dentro do próprio vegetal, servir em panelas de ferro, tudo isso vai ser a liberdade que a gente quer ver você fazendo. Você vai mostrar para nós ali no @salagosto, ali no @chefgabi. A gente vai querer bater esse papo e ver tudo que você está criando, tá? Vamos agora para as receitas efetivamente e explorando um pouco mais de algumas dessas bases nessa aula. Vamos começar então pelo nosso creme de abóbora, que embora a gente chame essa aula de cremes básicos, ele não necessariamente é tão básico na sua complexidade, porque a gente vai misturar alguns elementos que nem sempre a gente mistura. Então eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa receita, mas a base dele, sim, é ótima para você guardar e ter sempre em mãos. Então eu vou começar com um aromático aqui, que eu estou utilizando alho. Para mim o alho combina muito com a abóbora. Eu já vou mostrar aqui qual abóbora que eu estou usando, você já está vendo ela ali.
mas como a gente tem diversas espécies de abóbora, eu vou deixar esse alho já picado e vou colocar minha panela para esquentar. Aqui o caldo que a gente acabou de começar a fazer já está ganhando cor, então você vê quando eu digo que a gente misturou uma questão de caldo e fundo, essa cor, se os vegetais estivessem só fervendo ali, ela não teria. Então a gente tem essa cor pela caramelização que a gente fez no fundo da panela. Vou deixar o alho picado aqui. Algo que fica incrível nessa receita é gengibre. Então, gengibre, além de combinar com a abóbora, o gengibre combina com o leite de coco que a gente vai utilizar também. Então, vou pegar 1 centímetro de gengibre. É normal você ver nas receitas o gengibre, um pedaço de gengibre, 1 centímetro, 5 centímetros, para você não ter que ficar pesando o gengibre, né? Você pode tanto ralar ele no ralador, ou se você já tiver treinado aí sua habilidade de faca, você pode picá-lo finamente também, assim que funciona. Show! O que eu tenho aqui, ó, tenho linguiça calabresa já picada em cubinhos. Coincidentemente, ou não, já estão em cubinhos do tamanho de croutons. Então a ideia dessa receita é a gente brincar um pouco e fazer uma sopa de abóbora, um creme de abóbora com croutons de linguiça. Faz assim, pega a ideia desse crouton de linguiça e você pode aplicar esse crouton em diversas outras receitas, ou você pode criar croutons, por exemplo, de bacon, de costelinha defumada. São todos croutons de outras coisas que não de pão e que vão ficar super legais, além de, no seu caso, se você tem alguma restrição ao glúten, tem aí uma crocância na sua sopa sem usar necessariamente o pão. Então eu vou colocar essa linguiça na panela e vamos começar a deixar ela ficar crocante. Se eu precisar de uma leve ajuda de azeite de oliva, porque a linguiça ela tem uma gordura natural, mas ela não solta tanto essa gordura, né? Então você pode usar um pouco de gordura para ajudar na crocância da linguiça. Mas pensa uma coisa, sempre que você estiver fazendo o crouton de algum desses embutidos, não deixe ele fritar até ele secar completamente, como se fosse um crouton de pão, senão ele vai ficar muito duro de comer. O pão é aerado, né? Então não tem problema. Agora a linguiça não, se você deixar ela seca completa, vai ser um cubo meio duro. Então a ideia de um crouton de um embutido é deixá-lo mais crocante por fora, mas ainda um pouco macio por dentro. O alecrim aqui você vai ter duas opções, ou picar e deixar ele cozinhar junto, mas aí você não tira mais, eu vou fazer isso com uma parte dele. Ou você pode deixar o ramo de alecrim dentro dessa sopa enquanto cozinha e retirar quando você achar necessário, porque tem gente que acha o alecrim muito forte. Então deixa só um tempinho ali dentro, ele soltou o sabor e você tira. Eu vou fazer uma mescla dos dois, eu vou picar um pouco do alecrim que vai ficar para sempre ali dentro, depois eu vou deixar um pouco esse ramo e vou tirá-lo. Estou com o meu mise en place no esquema, enquanto nossos croutons estão terminando aqui. Como prometido, eu vou explicar sobre a abóbora. Então eu estou utilizando a abóbora verde, também conhecida aí como abóbora cabotiá, uma abóbora pele de sapo, depende do lugar do Brasil que vocês estão, né? Cada lugar tem um nome. E vou mostrar um segredo para tirar a casca dessa abóbora. Só repara aqui, ó, nós temos nossos croutons feitos já com a linguiça, extremamente crocantes por fora e ainda macios por dentro. Sempre aproveita a mesma panela, não existe o porquê você ficar trocando de panela. Eu acabei de contar a história de que os cremes e caldos nasceram numa grande panela, eu jogava tudo dentro e deixava jogar sabor, soltar sabor. Aqui é a mesma coisa, se você tem que fazer um crouton de linguiça, faz na mesma panela onde você vai fazer o caldo. E aí toda essa gordurinha, esse queimado, esse fundo, eu vou resgatar e vou comer. Então fica bem melhor. Se você tiver que refogar alho poró, tiver que fazer um crouton de bacon, faz sempre na mesma panela onde você vai cozinhar, tá? Então voltando, vai ver que essa moranga eu vou conseguir soltá-la muito fácil, a casca. Por quê? Se você reparar, ela está um pouquinho seca. O que eu fiz com ela? Eu passei 10 minutinhos num forno alto. Como é difícil de tirar a casca desse elemento, se você passar uns 10, 20 minutos no forno, enquanto você está organizando sua mise en place, ela vai soltar a casca muito mais fácil,
e aí corre menos risco de cortar a mão, porque realmente é dura. Eu já vi alguns acidentes não muito bonitos aí cortando essa moranga. Então toma cuidado com isso. Antes da gente soltar, eu vou colocar aqui um pouco mais de azeite e vamos então começar refogando nossos aromáticos. Alho, gengibre, e o alecrim. Entendeu? O alho, o gengibre e o alecrim dourando, nós vamos entrar com leite de coco. Assim a gente vai aromatizar bem esse leite de coco. Você pode entrar com ele tanto agora quanto depois junto com a abóbora. Mas eu gosto de aromatizar ele agora aqui em fogo baixo e tirando o máximo de sabor dos nossos elementos. Então olha só como essa casca está saindo fácil. Você não está nem reconhecendo isso, né? De tão fácil que está. Ótimo, aqui tá picado, mas eu vou te dar uma outra dica mais legal ainda. Vai que um dia você está fazendo um assado no forno ou você está fazendo um churrasco na churrasqueira. Aproveita, já compra uma abóbora, certo? Aproveita que você está ali usando a luz, usando o gás do seu forno, já coloca a abóbora para assar. Assar mesmo, tá? Com casca e tudo fechada, normal. Pega a abóbora, enfia no forno e deixa lá. Ou coloca dentro embrulhada com alumínio na churrasqueira. Porque aí você vai ter uma abóbora totalmente cozida. Aí você pode descascar, jogar a semente fora, né? Pegar só a polpa, que vai ser um purê, e congelar. Tendo um purê de abóbora congelada, você quer um dia fazer esse creme, você faz em minutos. Porque fez esse refogado que eu fiz aqui do leite de coco, jogou o purê de abóbora, misturou, deu uma fervida, tá pronto. É super rápido. Então você aproveita o dia a dia, o que você já está fazendo, o gás, a luz e o tempo, para ir fazendo pré-preparos. Utilize o freezer aí como um bom aliado que você vai se dar bem. Ó que legal. Então aqui a gente tem uma explosão de sabor. Não preciso deixar essa abóbora fritar, a ideia não é bem essa. Coloco elas próximas aqui. Vou passar o caldo para cá. Não coloca demasiado. Só assim até a altura dela tá bom. Pode colocar um pouco de sal, mas não fica preocupado em corrigir o sal agora, né? Nós vamos precisar primeiro desmanchar tudo isso para depois ter certeza de quanto sal a gente precisa. E a gente já pode colocar um pouquinho mais de aroma na questão da pimenta do reino. O que eu vou fazer agora, como prometido, eu vou colocar o ramo de alecrim ali dentro para soltar sabor até onde eu quero e depois, em determinado momento, eu tiro ele fora. Vou tampar para acelerar o processo. Outra aliada sua de economia em casa é a tampa. Sempre que você quer ferver algum elemento, se você puser a tampa, ela ferve mais rápido, porque perde menos energia ali, né? Então usa isso também para economizar. Esse aqui então é a finalização do nosso creme de abóbora. Não preciso mais das cascas. Essa casca eu posso colocar na composteira, né? Eu posso fazer adubo. E aqui a gente vai para a mesma ideia de antes. Então essa base é a base de um leite engrossado. É o início de um molho branco. Você deve ter visto em mais ou menos umas 100 aulas nossas aqui o molho branco. Brincadeira, óbvio, mas está em muitas aulas de massa básica, de molhos, né? Onde a gente vai ter aí o leite engrossado da forma correta, o famoso bechamel. Aqui a gente vai fazer um princípio de bechamel, porque é um princípio de creme para você depois dissolver o que quiser dentro dele. Se for o tomate seco, se for o fungo, se for os 4 queijos, o que você fizer aqui, você vai conseguir obter um resultado de creme muito fácil, com uma base de leite bem feita. Porque o problema que o pessoal faz por aí são molhos brancos ou base branca para creme,
e acaba engrossando sempre com farinha crua, né? Aquela farinha cozinha um pouco ali, mas não cozinha tudo que precisa, ou acaba engrossando com amido. Aqui eu vou mostrar para você a técnica profissional para engrossar o leite. Eu vou iniciar colocando primeiro meu bacon na panela, que já está quente. Vou até colocar essa panela num fogo um pouco mais forte e deixar o nosso creme de abóbora aqui. Vou ajudar esse bacon que não está tão gordo a ter um pouco mais de gordura. A abóbora é um elemento que cozinha rápido, tá? Principalmente depois de ter passado rapidamente pelo forno. O que eu vou fazer é já tirar o meu alecrim, para não ficar muito forte de alecrim, certo? Enquanto isso, eu separei alguns queijos aqui: provolone, mussarela, parmesão, gorgonzola, fontina, gruyère. Todos esses queijos você pode utilizar. Na receita a gente coloca uma base para você que funciona perfeitamente, fica muito bom. Mas se você quiser criar ou quiser fazer de um só, quero fazer um creme de gorgonzola hoje para jantar, faz esse mesmo processo e substitui o queijo pelo gorgonzola, né? Vai colocando aí na proporção que mais te agrada. Aqui a gente está fazendo exatamente a mesma base de antes que nós fizemos com a linguiça, só que com o bacon. A única coisa é que nesse a gente não vai fazer exatamente um crocante de bacon, um crouton de bacon. Por quê? Você vai ver, eu vou fazer um bacon flambado no conhaque. E esse bacon vai ter uma gordura aromática que vai entrar no final do nosso creme e transformar ele por completo. Vai ficar muito legal. Então o nosso bacon começa a ficar crocante, assim como a linguiça eu não vou deixar ele ficar seco. E aqui eu tenho conhaque, toma cuidado nessa hora. Você vai flambar o bacon. E olha a gordura aromática que eu comentei, ó. Bom, você não tem ideia do cheiro que tá aqui, que maravilha. Então eu tiro agora o bacon com esse liquidinho. Bom, eu provei um agora porque eu não resisti, tá uma delícia isso. E eu vou colocar a manteiga nessa panela para derreter. Então pensa que bonito você chamar seus convidados e falar assim: hoje vocês vão comer um creme 4 queijos com bacon flambado. Dá até para cobrar a entrada. Derreter essa manteiga, deixar ela pegar uma certa corzinha, porque a gente não quer isso aqui totalmente branco. Então se você deixar a manteiga pegar um pouco de cor, o creme fica um pouco menos pálido, não fica aquela cara de creme morto, né? Nossa abóbora segue o baile aqui. O cheiro tá maravilhoso. Agora o que aconteceu com essa manteiga? Ela resgatou também aquele fundo do conhaque, a gordura do bacon. Por isso que uma panela só é o bicho. Pega a farinha e vamos fritar essa farinha na manteiga. Aqui você vai entender o que eu queria dizer antes a respeito de não ter farinha crua. A temperatura que essa farinha está fritando aqui é muito mais alta do que a temperatura que ela sofreria sendo cozida dentro do leite somente. Então a gente está cozinhando muito bem ela, além de agregar aquele sabor de farinha frita. Todo mundo gosta de farinha frita, né? Pega um milanesa, uma farinha frita. Lá agrada muito o nosso corpo. Toma cuidado, o nome disso aqui chama roux, escreve R-O-U-X. Toma cuidado porque ele queima bastante se encostar na pele. Até quando eu vou fritar? Até ele começar a ficar levemente dourado, como é o caso aqui. Tá com uma cor aí de princípio de leite sujo, assim, princípio de doce de leite, né? Ainda não está escuro que não doce de leite, mas está no princípio disso. É hora de colocar o leite. Leite frio, não precisa estar quente, não vai empelotar quando a gente colocar aqui. Se ele parecer que encaroçou, logo logo ele já fica liso novamente. Agora o importante é mexer sempre. Quanto mais você mexer, menos risco tem de grudar embaixo. Ó, aqui ele vai começar a ficar com uma consistência, ele ainda não está fervendo,
mas a gente já começa a ver que ele começa a ficar mais brilhoso e um pouco mais consistente. Ele está pegando uma cara assim de creme de leite. Enquanto isso, nossa abóbora, vamos ver como é que ela tá. Já está desmanchando, ó. Apertar com o garfo, ela desmancha completamente. Então eu vou finalizar essa abóbora utilizando um mixer. Gabi, eu não tenho mixer, o que eu faço? Vai amassando na mão, ou pega aquele amassador de batata, ou pega, coloca numa peneira e passa numa peneira, vai ficar lisinho igual, vai ficar bacana. Mas vou te falar uma coisa, você ter um mixer, principalmente um como esse, que você consegue trocar essa parte, colocar um batedor, consegue colocar um copinho, ele vai te ajudar muito na cozinha. Bom, você vê nas aulas como a gente utiliza bastante ele. O mixer realmente faz muita diferença para te ajudar na cozinha. É um equipamento que vale a pena ter. Ó, nosso bechamel vai começar a ferver aqui agora, então eu estou sempre raspando a lateral. Vou tomar cuidado para ele não sair pela panela. E aqui ele efetivamente começa a ferver. Então ele ainda não tem muito aroma. Se você quisesse colocar uma pimenta branca para não aparecer a pimenta preta, quiser colocar uma noz moscada, pode também. Eu vou colocar um pouco de sal, mas não muito, porque estou fazendo um creme de queijos e bacon. É puro sal que vai entrar depois. Toma cuidado no sal. Nosso bechamel já engrossou, tá lindo, liso, não tem um grumo. Tá muito brilhante, muito bacana e com certeza, mesmo fervendo há pouco tempo, essa farinha já está fervida e já está cozida, porque ela passou por aquela fritura com a manteiga antes. Então eu vou baixar o fogo agora completamente e vou finalizar colocando os queijos. E assim que os queijos derreterem, eu vou colocar o bacon flambado. Agora eu posso desligar o fogo para não grudar o queijo embaixo. Mexo bastante, não esquece de mexer. E ó, os queijos derreteram, bacon flambado, porque como eu disse, a ideia desse bacon não é que ele seja crocante, mas que ele traga aroma, sabor. E realmente trouxe um aroma incrível aqui. O conhaque a gente já percebe abrir muito bem. Vamos deixar ele um pouco parado, não dá para deixar muito parado, senão ele cria uma película em cima. Então se você tiver que receber alguém ou arrumar a mesa, põe um plástico filme colado no molho para ele não criar película. Aqui como é que você vai definir quão espesso você quer? Através da adição de caldo. Se você bateu aqui, já tá bacana, se você tivesse colocado menos caldo ainda ia virar um purê para acompanhar uma carne. Olha que dica, hein? Uma carne suína ia ficar muito bom aqui. Mas se você puser mais caldo, quanto mais caldo você colocar, mais cara de creme ralo ou até mesmo cara de sopa de abóbora isso aqui vai virar. Vamos ver. Ó, acrescentei um pouco de caldo, vou mexer, espera incorporar bem. Aqui ó, no primeiro momento parece líquido, mas a abóbora ela é bem densa, então ela vai juntando com aquele caldo. Para mim já vai bastar. Olha que textura, hein? Olha que prato. Um pouco a mais de sal, mas eu não vou colocar muito. Olha o que eu vou colocar. Um pouco do parmesão, ao invés de colocar só em cima, eu vou misturar no meio desse creme. Repito, isso aqui poderia ser um brócoli, e eu teria um creme de brócoli. Isso poderia ser uma batata, uma mandioquinha, batata baroa, aipim. O que você quiser criar, faz uma base dessa. Frita bastante aromático, coloca o vegetal, coloca o caldo, cozinha até desmanchar e bate. Não tem erro. Você vai ter assim uma gama incrível de cremes para fazer. Vamos ver agora. Agora sim, maravilhoso. Então eu vou empratar aqui nosso creme de abóbora. Lindo, hein? Incrível. E croutons de calabresa. Ó.
Que maravilha! Se quiser mais queijo por cima, é só colocar. Mistura bem. Vamos empratar o do queijo. Esse eu acredito que nada melhor do que queijo mesmo, ó, pra gente finalizar. Se você quiser colocar numa cumbuca que não seja de madeira, você pode fazer uma cumbuca de louça assim, ou de metal, colocar, ou de porcelana, colocar no forno, bem quente no máximo, com o grill ligado e gratinar. E aí você serve na mesa aquele creme de queijo super quente, queimadinho por cima, gratinado. É encantador, o pessoal vai pirar. Certo? Espero que você tenha gostado. Como eu disse, marca aí a gente para saber os cremes que você está fazendo. Começa praticando essas duas bases que você vai ter aí centenas de cremes legais. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Até a próxima aula. Um abraço.